Então, irmãos, estamos, na terceira aula do Princípio de Fé Online, com um tema de suma importância para nossas vidas, nós como membros, também os alunos, e o tema hoje é o Espírito Santo. Hoje nós temos como mensageiro o nosso irmão Joseilson Borges, da Assembra. Com ele a palavra. Boa noite a todos e a todas presentes. Boa noite. Boa noite. Este assunto, Espírito Santo, é um assunto de grande importância. Então, nos dias atuais, nós falamos muito pouco sobre o Espírito Santo, né? Então, no meio religioso, as pessoas falam muito de Jesus, mas falam pouco do Espírito Santo e algumas pessoas têm uma interpretação até errônea de quem é o Espírito Santo. Então, o texto que nós lemos inicialmente foi de João, capítulo 14, verso 16, onde fala que eu orarei ao Pai, Jesus falando, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. Os irmãos, peguem essa última parte desse texto, para habitar convosco para sempre. Então, no plano da redenção, onde será a morada do Espírito Santo agora? Então, aqui diz que o Espírito Santo vai morar conosco para sempre. Esse para sempre não é até a volta de Jesus, é para sempre mesmo. Então, na nova terra, nós iremos conviver com a divindade, né? Nós iremos conviver com Jesus, e nós iremos conviver com o Espírito Santo, né? Então, a divindade vai estar presente na nova terra. Aqui nós temos alguns textos que eu quero compartilhar com todos. O primeiro vai ser de Mateus, que é um texto muito conhecido. Mateus 28, versículo 19, diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa que faz parte da divindade. Se o Espírito Santo não fizesse parte da divindade, então jamais se poderia dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque somente no nome da divindade é que nós podemos ser batizados, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele faz parte da divindade. Um outro texto que eu quero ler também é 1 João, capítulo 5, verso 17. Também é um texto que nós já lemos aqui anteriormente, versículo 7, diz assim: porque 3 são os que dão testemunho no céu. O Pai, né, que é uma parte da divindade, a palavra, que também é uma parte da divindade, que no caso é Jesus. Quem é a palavra, eu lembro que nós estudamos aqui no assunto anterior, né? Então, quem é a palavra? A palavra é Jesus. Aqui diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos. Não, desculpa, é João. Deixa eu só recapitular aqui. João capítulo 1. Aqui diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, essa palavra que é mencionada em 1 João capítulo 5, verso 7, é Jesus, né? Então, aqui no versículo 7 de 1 João, na primeira carta de João, nós lemos assim: porque 3 são os que dão testemunho no céu. O Pai, né, que é uma pessoa, a palavra é uma segunda pessoa, e o Espírito Santo, que também é uma pessoa. Então, ambos fazem parte da divindade. Então, geralmente, hoje, as pessoas elas tendem a reduzir a atuação do Espírito Santo. Então, geralmente, elas colocam, não, Jesus é mais importante. Inclusive, no meio evangélico, muitas pessoas tendem a dizer que Jesus é mais importante do que o Pai, que Jesus é mais bonzinho do que o Pai. De que, certa vez, eu escutei uma frase que dizia assim, que, resumindo em nossas palavras, Deus, no Antigo Testamento, cometeu muitos erros, foi muito tirano,
matou muitas pessoas, e agora no Novo Testamento Jesus vem para consertar o erro daquele senhor tirano lá do Antigo Testamento. Mas eles não entendem que o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento é o mesmo, é Jesus, né? Então, em alguns momentos na Bíblia, nós iremos encontrar textos que falam Senhor, e esse Senhor está se referindo ao Espírito Santo. Então, no plano da redenção, o Pai assumiu uma função, o Filho assumiu uma função e o Espírito Santo também assumiu uma função que não é menos importante do que a do Pai e a do Filho. Quando os três se unem para salvar a humanidade, é por isso, inclusive, que nós somos batizados em nome dos três. Porque em nome dos três nós alcançamos a vitória. Nós jamais poderíamos alcançar a vitória se considerássemos apenas Jesus como nosso Salvador, como nosso ajudador, né? Eu quero dizer, como nosso ajudador. O Espírito Santo ele tem uma função, vejam bem. Qual é a função do Espírito Santo? Eu quero ler aqui a função do Espírito Santo. É João 16, 8 a 11. João 16, 8 a 11. Aqui diz bem assim. João 16, na verdade, um pouquinho antes. É o versículo 7, eu vou ler para os irmãos. Diz assim: Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim, e da justiça porque eu vou para o meu Pai e vós não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o Espírito Santo, no versículo 13, do mesmo capítulo 16, diz assim: No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, inclusive o Espírito Santo é a terceira verdade das colunas, das cinco colunas da verdade. Então, capítulo 16 de João, versículo 13. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade. Vejam bem, qual é uma das funções do Espírito Santo? Nos guiar em toda a verdade. Mas vamos supor, vou abrir aqui um parênteses, vamos supor que eu acredito em uma parte da verdade, mas eu não acredito que o sábado é o dia de Deus. Vamos imaginar essa situação. Eu não acredito em algumas partes do Antigo Testamento, mas eu digo que eu tenho o Espírito Santo. Vejam bem o que João disse aqui. No entanto, ele, o Espírito da verdade, vos guiará, quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Não é pela metade, né? Inclusive, eu quero até fazer uma conexão com o outro texto, é Atos capítulo 5, deixa eu ver se é Atos capítulo 5, deixa eu me ver, eu lembro um pouco do texto, mas ele diz mais ou menos assim, que o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem, né? Então, o Espírito Santo, deixa eu ver se eu encontro esse texto, mas mais à frente eu posso dar aos irmãos. Eu sei que está em Atos capítulo 5, depois se alguém quiser me ajudar, ele diz bem assim, nós somos testemunhas... 3 e 4. Quanto, irmão, Elias? 5, 24? O verso 3 e o 4. Não, 5, 3 e 4. Isso mesmo. Na história de Ananias. Na verdade, não. Não é esse o texto. É outro, irmão. Ele diz bem assim, ó, nós somos testemunhas e também o Espírito Santo, a quem Deus dá àqueles que lhe obedecem. Deixa eu ver aqui se eu encontro, um instantinho. Me ajudem aí, aqueles que têm Bíblias nas mãos. Encontrei, é o versículo 32. Diz assim: E nós somos suas testemunhas,
acerca destas coisas, e também o Espírito Santo, o qual, está aqui no singular, tá? Se referindo ao Espírito Santo, o qual Deus deu aos que lhe obedecem. Então, quem pode receber o Espírito Santo? Aqui é mais uma questão que nós podemos estudar. Quem pode receber o Espírito Santo? Aqueles que obedecem a Deus. Qual é a função do Espírito Santo? Aqui diz no versículo 13 do capítulo 16 de João. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. O texto atrás que eu li aos irmãos que o Espírito Santo nos convence. Os irmãos imaginam que o sacrifício de Jesus, ele aconteceu há mais ou menos 2000 anos atrás. Se não fosse a atuação do Espírito Santo, nós iríamos olhar para o sacrifício de Jesus e considerá-lo apenas como um fato histórico, como foi a figura de Napoleão Bonaparte, como foram as cruzadas, como foram os reinos da Grécia, da Babilônia, como foi a vida de Nabucodonosor, apenas um fato histórico. Por que hoje, quando nós olhamos para o passado e pela fé contemplamos Jesus morrendo na cruz, nós olhamos para o nosso Salvador? Porque o Espírito Santo fez a sua função. Então, Jesus disse assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar um Consolador. Por que foi necessário Jesus enviar o Consolador? Vejam bem, quando Jesus assumiu a natureza humana, a natureza humana o impossibilitou de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, nós olhamos para a cruz, a gente geralmente imagina, o grande sacrifício de Jesus foi só na cruz. O sacrifício de Jesus pela raça caída foi muito além daquilo que nós olhamos para a cruz. Somente o fato de Jesus ter aceitado uma natureza humana já foi uma degradação para ele, uma degeneração, né? Podemos dizer assim. Então, o fato de Jesus ter aceitado a natureza humana 4.000 anos de pecado após, já foi uma decadência, podemos dizer assim. E ainda mais que a natureza humana, ela impossibilitou Jesus de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, Jesus, nessa situação, ele envia o Espírito Santo. Porque percebam que o plano da redenção, quando nós estudamos o plano da redenção, a gente começa a entender que ele é feito de etapas, né? De fases. Vejam bem, o Pai fica no trono, sentado, ele recebe, né? Tanto é que na oração do Pai Nosso, quando nós oramos, é Pai Nosso, ou seja, nós oramos ao Pai. Inclusive o irmão Johnny já até mencionou várias vezes, quando nós oramos ao Pai, em nome de Jesus. Nós não oramos a Jesus em nome de Jesus, nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Porque o Pai é quem recebe a oração, que é levada por Jesus e também pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele intercede também por nós. Então, aqui, Jesus fala assim, olha, eu vou, mas eu enviarei outro Consolador. Eu enviarei outro Consolador para que fique convosco. Como ele diz em João 16:7, né? Todavia, eu digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, se não fosse a atuação do Espírito Santo, nós jamais iríamos acreditar no sacrifício de Jesus. Para nós seria apenas um fato histórico. Seria apenas um fato contado nas histórias da humanidade. Por que hoje nós olhamos para Jesus como nosso Salvador? Porque o Espírito Santo operou aqui, na cidadela da alma. É ele que nos convence, inclusive, aqui está o irmão Aquino, o irmão Elias, podem me ajudar. Nós temos uma parte atrás na cabeça, né, que eu esqueci agora a parte, se os irmãos souberem podem me ajudar. Nós temos uma parte do nosso cérebro que é o elo de comunicação com o Espírito Santo.
É por isso que na palavra de Deus nós encontramos algumas passagens que diz que ouvirás por detrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Por quê? Porque é aqui, na parte de trás da cabeça, é por isso que essa parte aqui, né, a cidadela da alma, que é a nossa cabeça, é uma parte muito importante. E é hoje a parte mais atacada. Irmã Marta falou cerebelo. Muito bem, irmã Marta. Então, através do cerebelo... O cerebelo é a glândula pineal, viu? Oi, irmão Elias? É o cerebelo e a glândula pineal são responsáveis por esse sistema onde o Espírito Santo fala conosco. Isso mesmo, isso mesmo. É por isso que é importante nós mantermos a sanidade mental, e é justamente esse o motivo de nós termos uma parte cerebral que se comunica com o Espírito Santo, que Satanás está tão empenhado em destruir a nossa sanidade mental para a gente não ter comunicação com o Espírito Santo, para a gente não conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa da divindade. Eu quero até comentar aqui um comentário do Espírito de Profecia. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui diz assim, ó. Os três poderes da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, têm o compromisso de ser a força e a eficiência para a nova vida em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Então, é uma meditação do dia 10 de julho de 1907. Irmãos, quando nós olhamos para o plano da redenção, nós começamos a entender que cada um dos três que compõem a divindade tem um papel fundamental. Quando Jesus veio à Terra pagar pelo pecado, na verdade ele veio pagar a dívida do homem, Jesus, nós estudamos na aula passada que Jesus veio pagar a dívida e mostrar o verdadeiro caráter de Deus. Então Jesus ele não veio somente pagar uma dívida, porque se Jesus tivesse vindo apenas pagar uma dívida, então como é que ficaria o caráter de Deus? Jesus veio pagar a dívida e ensinar a humanidade a retornar, porque quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós éramos caráter e físico de Deus. Nós perdemos o caráter e ficamos apenas com o físico e agora degenerado. Jesus ele veio justamente pagar a dívida e restaurar a imagem de Deus no ser humano. Só que Jesus ele precisava voltar aos céus, conforme nós lemos no livro de Hebreus. Jesus precisava se apresentar no santuário celestial para comparecer a Deus por nós. Mas a humanidade, ela nunca foi deixada sozinha sem a divindade. Agora Jesus disse, olha, eu vou, mas eu vou mandar o outro consolador. Então, Jesus e o Espírito Santo, eles são um tipo de consolador. Então, o Espírito Santo vem à Terra e ele tem uma missão, conforme eu li para os irmãos, ele tem a função de convencer as pessoas da verdade, da justiça e do juízo. Se Jesus tivesse apenas ido para o céu e não enviado o Espírito Santo a nós, como que nós seríamos convencidos da importância da obra de Jesus no lugar celestial? Nós não seríamos convencidos. Então seria um plano falho. Vejam só a perfeição do plano da salvação. Deus é o receptor. Jesus é o caminho, é o elo de ligação entre nós e Deus. E é o Espírito Santo que tem a função de impressionar a nossa mente para termos o caráter de Jesus. É por isso, irmãos, que nós precisamos falar mais do Espírito Santo. Nós precisamos orar mais pelo Espírito Santo e entender qual é a sua função, né? Então, aqui eu li para os irmãos João 16, 8 a 11, sobre a função do Espírito Santo. E um ponto que eu quero novamente destacar. O Espírito Santo, ele não guia, ele não conduz uma pessoa por meia verdade. A função do Espírito Santo é convencer o pecador em toda a verdade. Então, vejam bem, hoje muitas pessoas dizem, eu tenho a presença do Espírito Santo comigo, eu recebo o Espírito Santo. Mas, irmãos, eu li em Atos capítulo 5, verso 32, que Deus, ele só pode dar o Espírito Santo a uma pessoa que ele obedece.
Então, se eu não vivo uma vida de obediência a Deus, eu não procuro viver, como eu posso atestar que eu recebo o Espírito Santo? Existe um outro Espírito. Eu quero ler para os irmãos Efésios. Deixa eu ver se encontro o livro de Efésios. Existe um outro Espírito que está atuando na terra. E esse Espírito, ele confunde as pessoas, ele faz as pessoas acharem que é o Espírito Santo que está fazendo essa obra. Efésios capítulo 2. No livro de Efésios capítulo 2, aqui diz assim: e vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais, olha só, no passado caminhastes, conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do Espírito, vejam bem, aqui tem o Espírito, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, aqui nós encontramos dois espíritos na terra. Jesus manda um, é aquele que ensina toda a verdade, é aquele que é dado apenas àquele que obedece a Deus, mas aqui no livro de Efésios, na carta aos Efésios, nós encontramos um segundo espírito. É aquele que opera nos filhos da desobediência. E esse espírito, provavelmente, ele tem poderes, né? Ele tem poderes sobrenaturais e muitas pessoas fazem milagres, operam milagres, mas é através de um espírito da desobediência. Irmãos, o Espírito Santo jamais poderá ser dado a uma pessoa que não obedece a Deus. Então, nós precisamos obedecer a Deus para receber as bênçãos que são condicionais. Existem aquelas bênçãos que são para todos, né? É o sol, a chuva, mas existem bênçãos que só serão dadas àqueles que realmente se dedicam a querer fazer a vontade de Deus. Então, aqui nós entendemos dois espíritos. O espírito que opera nos filhos da desobediência, que é oriundo das potestades do ar, né? Que é aquele que é o príncipe das potestades do ar, que no caso é Satanás, é vindo dele esse espírito. E em João nós encontramos o Espírito Santo, que guia a todos pela verdade, né? Ele guia pela verdade. Eu quero ler o texto de 1 Pedro, quero levar vocês a entender que quando nós aceitamos a Jesus, 1 Pedro, deixa eu ver se eu encontro o texto que eu tinha marcado, 1 Pedro 1, 21, deixa eu ver se eu encontro, 1 Pedro 1, 21 diz assim, 1 Pedro 1, 21, primeira carta de Pedro, versículo 21, e por ele credes em Deus. Como que nós cremos em Deus? Por meio do Espírito Santo. Por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu a glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Quando Jesus sobe aos céus, no tempo dos discípulos, os discípulos tinham a convivência com Jesus. Então, eles tiveram um contato físico, pessoal com Jesus. Eles aprenderam pessoalmente com Jesus, eles ouviram. Mas o Espírito Santo impressionou eles para que eles crescem em Deus. Hoje nós não temos a presença visível de Jesus, mas nós temos a presença invisível da divindade, do representante da divindade, que é o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que faz com que as pessoas acreditem em Deus. Por exemplo, o que nos faz acreditar que esse livro aqui, esta Bíblia, que nós acreditamos ser a palavra de Deus, de fato é a palavra de Deus, através do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que revela, né? É ele que revela. Então, às vezes, quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós não entendemos. Parece um enigma, parece uma coisa diferente. É por isso que nós temos uma grande necessidade de pedir o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que revela as coisas de Deus. Aquilo que Deus revelou para nós é revelado através do Espírito Santo. Deixa-me ver um texto que eu quero compartilhar aqui.
2 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Então, quem é que nos faz entender a palavra de Deus? É o Espírito Santo. Aqui diz mais no versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. É aquele Espírito que eu li para os irmãos lá de Efésios, que é o Espírito do príncipe das potestades do ar. Mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Eu digo aos irmãos que Jesus, ele teve e tem um papel fundamental na obra da salvação. Mas nós não podemos omitir que o Espírito Santo tem uma obra também fundamental na salvação das almas. Se não fosse o Espírito Santo, talvez nós não estaríamos aqui nessa sala virtual interessados em compreender mais a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos impressiona para nós irmos à igreja. É o Espírito Santo que nos impressiona para que possamos fazer aquilo que é certo. Então, através do Espírito Santo, nós procuramos fazer aquilo que agrada a Deus. Por quê? Porque é Ele que revela a nós, através da palavra de Deus, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, o Espírito Santo ele tem muitas funções. Eu quero ler um texto também para os irmãos, está em Isaías. Os irmãos estão compreendendo? Sim. Isaías 59, 19, deixa eu ver se é esse texto. Tá, é isso mesmo. Isaías 59, 19. Então eles temerão o nome do Senhor, desde o oeste, e a glória dele desde o nascer do sol. Quando o inimigo vier a entrar como uma inundação. Olha só. Quando o inimigo vier entrar aqui, ó, como uma inundação, o Espírito do Senhor erguerá um estandarte contra ele. Quem que nos ajuda a vencer a tentação ou fugir dela? Quem que ajudou José a fugir da esposa de Potifar? Quem que ajudou muitos a se afastarem do mal, inclusive a nós? É o Espírito Santo. Então aqui eu vou repetir o texto. Então eles temerão o nome do Senhor desde o oeste, e a glória dele desde o nascer do sol. Quando o inimigo vier e tentar entrar com uma inundação, é o Espírito que vai dizer assim, meu filho, esse caminho é errado, não ande por ele, né? Então ele vai erguer um estandarte contra o inimigo. Então nós temos que sempre pedir uma porção do Espírito Santo. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Sem o Espírito Santo, irmãos, a gente não consegue ficar na igreja, a gente não consegue permanecer na verdade, nós não conseguimos fazer nada que agrade a Deus, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se não fosse a atuação do Espírito Santo, nós nem estaríamos aqui. Talvez a humanidade já teria até perecido, já teria se autodestruído, porque é o Espírito Santo que restringe a mente do ser humano. É o Espírito Santo que ainda controla o homem para que eles não se autodestruam com suas bombas atômicas. Então, por que foi importante Jesus enviar o Espírito Santo? Sem ele, nós não estaríamos mais vivos. E muito menos acreditando que Jesus era o nosso Salvador, porque o ser humano sem Deus, ele está com um destino fadado, à destruição. O número de suicídios, de automutilação, atualmente tem aumentado muito entre jovens, entre pessoas, no mundo todo. Mas o Espírito Santo ainda está restringindo as pessoas. Imagina, irmão, se nós não tivéssemos a atuação do Espírito Santo, talvez as pessoas já teriam se autodestruído sozinhas. Então, é o Espírito Santo que nos convence, é Ele que nos mostra. Então, é Ele que dirige os assuntos da igreja, por exemplo.
aqui no livro de Atos, eu quero ler um texto que os assuntos da igreja sempre são dirigidos pelo Espírito Santo. Inclusive, recentemente, nós tivemos uma conferência geral da igreja e todas as decisões tomadas ali foram dirigidas pelo Espírito Santo. E nós conseguimos entender isso quando nós comparamos com a Bíblia e com o Espírito de profecia. Todas foram tomadas de acordo com a verdade. Atos capítulo 13, versículo 2. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo, para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então, quem dirige a obra, quem está levando a obra avante, os assuntos do Senhor nessa terra, é o Espírito Santo. Os irmãos compreendem que o Espírito Santo ele tem um papel fundamental nestes últimos dias. Inclusive, nós temos uma promessa de que nos últimos dias todos nós receberemos o Espírito Santo em grande poder. Eu quero ler aqui o livro de Atos, capítulo 19, versículo 3, diz assim, 3:19. Eu posso citar o texto, diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Esse Senhor, mencionado em Atos 3:19, é o Espírito Santo. E venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor, que no caso é o Espírito Santo, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Então vejam bem, o Espírito Santo vai ser enviado a nós nesses últimos dias. O que o Espírito Santo faz em nós? Ele nos torna mais inteligentes, ele nos torna mais sábios, ele nos torna mais prudentes, ele nos torna mais sóbrio. E nós conseguimos observar isso quando Jesus recebe o Espírito Santo ao ser batizado. Então, Jesus foi batizado e ao sair da água, o Espírito Santo desceu sobre ele. Jesus ficou sóbrio. Jesus não saiu pulando. Jesus não saiu gritando. Jesus não ficou rodopiando, nem se jogando no chão e nem desmaiando. Jesus ficou sóbrio. Jesus foi pregar. Jesus foi mostrar a verdade. Irmãos, porque a obra do Espírito Santo é mostrar a verdade para as pessoas. Não é fazer com que elas se joguem no chão e fiquem pulando, gritando, fiquem contando fofoca dos outros na igreja, né? Que muitos chamam de revelação. Aquilo ali parece mais fofoca da vida do outro. Então, veja bem, a função do Espírito Santo é levar as pessoas a compreender a verdade. Este livro aqui que nós estamos estudando, a Bíblia. Então, a função do Espírito Santo é transformar o ser humano. Então, quando nós aceitamos a operação do Espírito Santo, aquela voz que fala aqui na nossa cabeça, nós começamos uma obra. Eu creio que muitos hoje que estão aqui já passaram pelo batismo, já avançaram muito na obra de transformação, já tem algo a contar, já deixaram algum vício, já deixaram alguns pecados. Isso, irmãos, foi graças à operação do Espírito Santo. Eu vou parar por aqui, nós temos muitos textos e muito mais a falar sobre esse assunto, mas aqui nós faltam apenas alguns minutinhos. Eu acho que eu avancei um pouco os minutos. Eu vou deixar para os irmãos fazerem perguntas e também compartilharmos conhecimento, aqueles que tenham mais algo a acrescentar sobre a atuação do Espírito Santo. Amém. Amém. Nesse momento, né, nós agora